Já estamos de volta com o seu estilo de vida, inclusive o bate-papo por aqui no intervalo também estava bem animado, viu, gente? Esse tema realmente chama a atenção de muitas pessoas. E para você que chegou agora, nós estamos conversando sobre o machismo e o que esse tipo de atitude pode provocar, quais os tipos de sentimento que essas atitudes podem provocar numa mulher e num homem também, né? Porque acaba que nós, mulheres, podemos provocar também alguns sentimentos através das nossas atitudes em relação aos homens. Sim, com certeza. Não só atitudes, como os comportamentos, como o pensamento, né? Como nós conversávamos aqui, tudo começa na criação. Qual é a criação que essa criança está tendo? O homem, um garotinho de 6 anos, ele já consegue ter atitudes proativas em relação ao sexo oposto. Então ele vai apresentar uma rosa, vai mandar uma cartinha, ele vai despertar a vontade de chamar a mocinha para passear, para brincar, ou seja, ele sempre vai tomar essa atitude. Já a mulher, como recebe essa atitude, é que é diferente. Se ela disser, não, não posso, não quero, não vou, não, a conta não é eu que vou pagar, é tu que paga, então vai ficar essa discussão sempre. Aí é a atitude do machismo, que é a questão do cavalheirismo e a questão do pensamento do outro, que torna a coisa machista ou não. Bom, e eu disse que nós responderíamos a pergunta do Jairo Santos, que é lá de Porto Velho. A pergunta dele é a seguinte: bom dia, aqui é o Jairo Santos, de Porto Velho, Rondônia. Como devo agir para agradar as mulheres? Pois eu estou solteiro desde 2011. Jairo, parabéns, pois é uma pergunta muito corajosa. E primeiro não tenha problema em estar solteiro. Foi muito bem dito nessa hora que você disse. Quando a gente está solteiro, é o momento da gente avaliar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes perante os nossos relacionamentos passados. Aproveite essa chance que você está tendo para você resgatar erros que você cometeu e converse com as pessoas que estão ao seu redor e veja como elas acham que é o seu comportamento. Mas aceite a dica e a sugestão que elas vão te dar, porque às vezes você deve estar desenvolvendo comportamentos um tanto machista e isso vai fazer com que afaste as mulheres. Por exemplo, mulher minha tem que lavar a louça, mulher minha tem que varrer a casa, e isso hoje em dia já não funciona mais. A tarefa é compartilhada, homem e mulher tem que comungar das mesmas ideias, do mesmo pensamento, e isso pode estar sendo um pivô aí para você ainda estar solteiro. Pare para pensar um pouco no seu comportamento, no seu pensamento, nas suas atitudes, que você vai desvendar os mistérios do mundo feminista. Porque não tem como, cara. A mulher é um bicho maravilhoso, mas é complicado de se entender. Tenha certeza disso. Agora, essa frase é machista ou não? Vamos defender e dizer que não somos complicadas, tá? Somos super simples de entender. Só vocês se esforçarem um pouquinho. Machista ou não? O quê? Esse pensamento que eu acabei de expressar. Gente, não vou me comprometer. Entendeu como é difícil a gente entender? Mas depende de como você vai receber essa informação. Se você entender isso daí como elogio, porque o ser humano, ele é um poço de possibilidades. Todos nós somos um poço de possibilidades. Aquilo que nós conversamos no programa anterior, hoje está completando aquela nossa conversa. A partir do momento que você entende o outro da forma em que ele é, você tenta observar detalhes do comportamento dele, você passa a compreendê-lo de uma forma mais respeitosa e respeita o espaço que o outro tem. Tem dias que você está para brincadeira, tem dias que você não está para brincadeira. Então, são essa forma, esse feeling que a gente precisa ter entre homem e mulher, que aí essa questão do cavalheirismo e do machismo vai ficar um pouco de lado. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui que é assim: a maioria dos homens não aceitam que a mulher pague nada para ele. Isso é machismo? A criação ainda de 80 para cá, ela ainda tem uma força muito grande, aonde o homem tem a responsabilidade de pagar as contas da sua esposa, de nutrir a sua casa, de gerenciar seus filhos.
essa ainda é a educação que nós estamos tendo. Hoje, essa educação, essas questões estão sendo mais discutidas, estão sendo mais aprimoradas, vamos dizer assim. Nessa sociedade atual, onde as crianças já estão nascendo, hoje já tem 6, 7 anos, elas começam a pensar de forma diferente, porque os pais já começam a ter comportamentos diferentes. Como eu disse, as atividades hoje já não existe mais, isso é de homem, isso é de mulher. Elas são compartilhadas. As pessoas estão dividindo tarefas domésticas, porque tanto o homem quanto a mulher estão no mercado de trabalho. Então, por eles estarem no mercado de trabalho, estarem atuando juntos, eles cansam da mesma forma, não tem aquele negócio, eu trabalho mais, você trabalha menos, então você fica com as atividades de casa. Não, é uma atividade compartilhada, homem e mulher lavam louça, um faz a janta, o outro lava a louça, quando não, um varre a casa, o outro passa o pano, quando não, um varre a casa, o outro lava o pátio. Ou seja, tem inúmeras atividades que são compartilhadas entre homem e mulher, e isso está sendo muito mudado nessa geração atual, que faz com que esses pensamentos de machista, ele fica menos presente na sociedade. Então, a atitude vai mudar. Até eu acho que o nome de cavalheirismo daqui a pouco também está mudando. Vai ser a questão da generosidade. Por que o homem se ofende quando a mulher paga a conta? Respondendo uma questão que estava aqui ainda agora. Justamente pela criação que ele teve, aonde ele é responsável por prover a sua casa. Se ele não consegue prover um passeio com a sua namorada, imagina a sua casa. Então, é ofensivo para ele porque você chama ele de incompetente. Isso pela criação que já foi dada aí de 70, 80 para cá, veio embutido esse comportamento. Então, o homem dessa geração, ele tem ainda esse pensamento embutido, ainda é muito presente na nossa sociedade esse tipo de atitude. Por isso que você vê homens hoje que conseguem dividir despesas e você consegue ver homens que não aceitam que a mulher puxe um trocado do bolso para pagar absolutamente nada. Você quer ofender o homem? Dê R$10 para ele botar gasolina no carro. Aí o homem, aquele que é que teve uma educação mais rigorosa nesse sentido, de que o homem tem que prover a casa, ele vai se ofender. Aquele que não, que está tranquilo, é despojado, tanto faz como tanto fez, ele vai aceitar numa boa e não vai ter nenhum problema. Então, esse comportamento é interessante. Doutor, como a gente faz para lidar com esse tipo de coisa no nosso dia a dia? Porque você aceitar uma atitude machista, ou você passar por cima de algum tipo de sentimento que isso te causou uma vez, 2 vezes, ou quando você estava passando na rua é uma coisa, mas quando você convive com uma pessoa que te traz isso todos os dias, provavelmente esse exercício se torna um pouco mais dificultoso, né? E como a gente consegue lidar com isso? Lembra do amor de carnaval? Exatamente. Começa nesse sentido. No namoro, você vai conhecer a atitude de um de outro. Se no namoro o homem tem atitudes que você considera machista, o que são atitudes machistas? Em determinada discussão ele só quer ter a razão, isso é uma questão machista. Não, fique quieta porque eu tenho razão, eu sou o homem. Isso aqui eu vou fazer porque é minha função, essa aqui é a sua função. Então você começa a ver um homem que distribui muito essas funções, mas de uma forma muito ofensiva, não muito agradável. E isso ainda no namoro. Aí você diz, não, isso vai passar, porque ele é louco por mim, quando a gente casar vai ficar tudo bem. E não é bem assim que funciona. Quando casa, as pessoas se sentem mais relaxadas e não têm o direito mais de agradar o outro, né? Em determinadas formas. Por exemplo, você é recém-casada e tem uma atitude de pagar a conta. Ele nunca teve no namoro, ele nunca puxou o dinheiro para pagar a conta. Você sempre pagou, sempre tomou a frente. Depois que casar, você espera que ele também contribua. Mas naquele momento ele não vai se manifestar. Por quê? Porque você sempre tomou a frente, sempre tomou a atitude de pagar. Então, você já educou ele lá no namoro. Então, o namoro, na verdade, é uma preparação para o casamento. Então, se você tiver certas atitudes, às vezes as mulheres têm atitudes machistas, né? Você sai com uma mulher, às vezes ela diz, não, deixa que eu pago a conta. E acabou, ela vai pagar a conta, porque se você não deixar ela pagar, ela vai se ofender.
Então é uma atitude machista? Então, a partir do momento que você combina, a coisa se torna mais, como eu posso dizer, mais cavalheira, mais gentil. E dessa forma a gente consegue sobreviver. Consegue sim, porque a gente vai se organizando dentro desses pensamentos sociais. A sociedade hoje ela está buscando essa organização. Não existe um conceito fechado disso é assim, o padrão é esse, tem que seguir e acabou. Não, qual é o padrão? É aquilo que você se sente bem. Tem casais que você olha e diz assim, meu Deus, esse cara é um grosso. Mas é assim que ela gosta. Aí você vê determinadas atitudes da mulher, meu Deus, esse cara é um capacho, né? Então, a pessoa que está dizendo que esse camarada é um capacho, ele sim está tendo uma atitude machista, porque ele está discriminando. Peraí, a mulher pode ser capacho do homem, mas o homem não pode ser capacho de uma mulher? Você está vendo como a atitude ela está muito interligada no que o outro está pensando? Então, a minha atitude e como o outro está recebendo, ela está muito interligada. Então, o que vai definir machismo ou não é o que o outro vai receber. Então, não sou eu que vou conceituar. Então, tem vários conceitos na internet, vários conceitos de vários teóricos, mas o que a gente tem que entender é que tudo está da forma que você pensa. Por exemplo, quando você escuta um palavrão, uma palavra feia, ofensiva, a ofensa vai estar onde? É o que dizem, né? Que normalmente aquilo que está na sua mente, a maldade está na sua mente. É até um jargão que a gente utiliza muito quando a gente ouve alguma coisa assim, mais esquisita, quando soa esquisito para o nosso ouvido. Perfeito. E para outra pessoa, não. Perfeito. Brigas de trânsito. Se alguém te fechar e você botar o dedo para fora dessa maneira, o cara que está atrás vai se ofender. Por quê? Ele vai pensar que você mandou algo ofensivo para ele. Então, perceba que o pensamento do ser humano está muito interligado entre essa relação com ele mesmo. Então, por que eu tenho que me ofender com o que o outro está me fazendo ou me dizendo? Se é aquilo que ele tem de melhor para me dar, você aceita se recebe ou não. Eu costumo dizer que são presentes. Eu só vou te dar aquilo que eu achar que você merece. Então, se você merece naquele momento aquilo que eu acho que eu estou lhe dando, acabou. É aquilo que você vai receber. Agora, você recebe se você quiser. A ofensa. Vamos falar da ofensa propriamente dita. Alguém me ofendeu, ele mandou um presente para mim. Eu olho e digo, não, isso não é meu, não me pertence. Eu deixo onde está. Eu não jogo de volta. Eu simplesmente não recebi a ofensa. Então, às vezes, aí, ignorar uma ofensa é muito melhor do que você tentar dar uma resposta à altura. Isso já é um pensamento feminista. Não, eu tenho que responder à altura. E isso é engraçado dentro das discussões de relações. Como é que se chama? DR? Como é? DR. DR, Discussão né? de relacionamento. Vamos ter uma DR aqui. Então, hoje em dia, homem está tendo mais DR do que mulher. Então, o que se deve isso? A insegurança, da segurança da mulher, a falta de ser submissa a ele, de ter a necessidade de tê-lo ali próximo. Então, hoje em dia, o homem se torna muito inseguro. Pode ser o que esteja acontecendo com o Jairo, né? Nosso amigo aí de Porto Velho. Tenha calma, Jairo. As mulheres realmente querem, sim, ter uma atitude mais proativa, querem participar de todas as contas e, às vezes, a gente tem que deixar assim. Senão, a coisa fica meio desmerecedora. Eu tenho que te prover, então fica quieta, eu que pago tuas contas, eu que te sustento. E isso já não funciona mais nesse século que nós estamos. Dentro desse contexto todo, por exemplo, a gente namorou, conheceu do jeito que era no namoro, casou. Existe alguma forma e solução para a pessoa que casou esperando que a pessoa mudasse dentro do casamento, ou não tem jeito, esse casamento não vai dar certo e o jeito é separar? É uma pergunta difícil. Tudo tem jeito, se você quiser tomar jeito. Se você não tomar jeito, não tem jeito. Ou seja, já fez terapia de casal, foi ao psicólogo, conversou com ele, os parceiros de forma separadas, não, então comecem a fazer essa atitude. Comecem a buscar, tentem
buscar de alguma forma ajuda com os outros. Que seja um padre, que seja um pastor, que seja principalmente uma pessoa que possa te ajudar de uma forma científica, que é o psicólogo, que é o profissional capacitado para esse tipo de atividade. Fez tudo isso, não deu certo, a pessoa não mudou as atitudes dela, comece a repensar se realmente vale a pena continuar essa relação. Mas o primeiro processo, não tenha filhos ainda. Doutor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelos esclarecimentos. Que bom que a gente pode conversar sobre isso sem tabu, né? Porque hoje em dia já ficou para trás e é importante sim que a gente discuta sobre essas coisas que normalmente, digamos que pegam fogo, né? A gente utiliza dessa forma no nosso vocabulário comum, na nossa, enfim, na nossa vida diária. Dessas coisas que normalmente pegam fogo, que apimentam mesmo. Porque quando você conhece bem uma coisa, quando você se conhece em relação a essa coisa, você com certeza se socializa mais fácil com as pessoas, né? Você se coloca nessa sociedade de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve e sem tantos tabus e sem se cobrar tanto. Exatamente. A felicidade é exatamente isso. É quando você busca viver cada dia de uma forma única e de forma prazerosa, sem tabu, sem falsos preconceitos, porque a vida está aí, tem que ser vivida. Nós estamos aqui para experimentar da vida. Então, cabe a cada um de nós experimentar o que há de melhor. Mas experimentem as coisas boas da vida e não as coisas que te fazem mal. Como é que a gente escolhe? Ter uma DR todo dia, faz bem ou faz mal? Faz mal. Você não vai crescer em nada. Usar da bebida alcoólica todos os dias, faz bem ou faz mal? Vai depender, e diz a ciência que faz mal, né? Porque todos os dias a pessoa se torna alcoólatra. Ir pra farra todo dia, faz bem ou faz mal? O seu organismo vai debilitar, você vai fazer mal. Ou seja, isso é bom, isso é ruim? Então, se você tá com a sua esposa, você vai ter DR agora, todo dia. Outra situação, uma dica para os casais. Nunca durmam separados. Isso acaba qualquer casamento. Por quê? Eu tive uma discussão, tô com raiva. Ele dorme na casa, lá no quarto, e eu durmo aqui na sala. Ou então vice-versa. Não façam isso. Isso acaba os laços entre vocês. Tenham discussões, tenham fora da cama, na mesa, na sala, na varanda, menos na cama. Na cama é para você ter um lugar de sossego, é um lugar prazeroso. Então use essas dicas. Deixe de pensar nessa questão de discutir qual é a minha tarefa, qual é a tarefa dela. Pare, combine, conversa, que as coisas vão se resolver. Muito obrigada. E para você que está em casa, continua com a gente vai para o intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Se você ainda não enviou essa participação, ainda dá tempo. 981 11 45 12, eu tô esperando por você, não sai daí.